Oi, gente. Hoje é quarta-feira, dia 23, e o Evangelho é tirado de São Mateus, capítulo 7, versículos de 15 a 20. O Evangelho de hoje, na mesma fala, na mesma perícope, no mesmo exemplo que Jesus dá, nós podemos pegar dois veios, um de mim e um para mim. Então Jesus diz: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. E vós os conhecereis pelos seus frutos. Então isso eu posso interpretar, eu posso focar dizendo que eu preciso tomar muito cuidado com as minhas companhias, eu tomar cuidado com aqueles com quem eu ando, eu tomar muito cuidado com aqueles com quem eu me envolvo, eu tomar cuidado com aquilo que eu assumo como meu, porque de repente eu posso ser um grande hipócrita ou estar sendo vítima de uma grande falácia, de uma grande mentira. Então eu escolho companhias, ambientes, situações que são aparentemente razoáveis, que são aparentemente gratificantes, mas que estão escondendo, e agora eu digo, não é nem por maldade, mas escondendo uma não verdade, por sonho, por ilusão, por quimera, e de repente nós somos vítimas da mentira. Que é o que Jesus nunca aceitou. Ele perdoava todos e tudo, mas ele tinha uma tremenda dificuldade com a hipocrisia dos fariseus. E eu não vou dizer que o fariseu fosse naturalmente mau, ele tinha aquela formação de querer aparecer, de querer as benesses, de querer os elogios, de querer se dar bem, claro, e em última análise, se apropriando dos bens que eram consequência desta maneira de viver. E a gente muitas vezes entra nessa. Então é preciso que a gente abra os olhos para eu não viver a mentira da falsidade, não viver a falsidade da mentira, quer dizer, eu não ser um mentiroso. E o pior é que a gente se acostuma com a mentira, que ela passa a se tornar verdade. De repente, eu já não sei mais o que é certo, o que é errado, o que é falso, o que é verdadeiro. E de repente, eu me perco de mim. E nunca se viveu tanto isso hoje, as falsidades, as falsas verdades, as inverdades. E por outro lado, eu tenho que tomar um tremendo cuidado de não ser vítima de tudo isso e tomar cuidado para que eu tenha um bom exemplo, porque eu tenho que pensar nos frutos que eu vou dar. Então, muitas vezes, nós vivemos um tipo de vida que é irreal, que é fictício, e de repente nós estamos dando frutos ou produzindo frutos de falsidade. Quer dizer, meus filhos, minhas filhas, os meus seguidores, os meus fãs, eles vão se espelhar em mim, porque nós vivemos em busca de parâmetros, de exemplos, tanto que Jesus é um exemplo para nós, mas muitas vezes nós assumimos certas posturas em que nós não somos aquilo, e depois criamos aquele tipo de vida, aquele tipo de fruto. Então, quantos pais que vêm e dizem: meus filhos me dão trabalho, me dão problema. Eu fico receoso de dizer: mas que tipo de exemplo você deu? Uma coisa que me pega muito, eu, Frederico, o padre, eu me cobro muito porque eu não consegui inspirar um rapaz, um jovem, a dizer: nossa, eu quero ser padre como o padre Fred. Então, é esse o problema. Não é que eu seja um mau exemplo de um devasso,
de um sujo, mas a maneira como eu falo, é muito legal, você é muito franco, muito aberto. Pois é, mas de repente eu passo muito mais uma visão de tristeza. Inclusive esses dias eu estava tão desesperado vendo, eu estou vendo a nossa fragilidade, mas eu tenho que fazer força para de repente não começar a destilar isso, e ao invés de eu atrair os mais novos, os mais jovens, para seguirem Jesus, eles acabem dizendo: nossa, mas seguir Jesus para ficar assim, entendeu? É preocupante. Então nós estamos falando de exemplo e de frutos. Então está escrito lá, a gente não colhe uva de urtiga, de espinho, de cactos. E eu tenho medo que eu esteja simplesmente mostrando, vivenciando, testemunhando cactos, urtigas e espinhos. Então você veja, não posso mentir, tenho que ser veraz, tenho que ser franco, mas eu não posso assustar. Agora, eu sou só o padre que você vê 1 horinha por dia, e se você não quiser, você nem vê. Agora eu fico pensando, você que é pai, você que é mãe, você que é avó, que está criando neto. Então a gente não pode cair no engodo dos falsos profetas, mas temos que pedir muito a Jesus para nós não sermos também falsos profetas. O pior que isso, nós temos que pedir para que nós sejamos profetas.